Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Luzes do Caminho. Meu nome é Fabiano Tomazoni e hoje nós estamos responsáveis por esse trabalho de difusão doutrinária em formato online com o tema Pandemia e Espiritismo. Antes de nós iniciarmos o nosso trabalho propriamente dito, eu vou convidar todos para que iniciemos a partir de uma prece, nossa conversa com Deus. Onde quer que estejamos, que possamos fechar nossos olhos físicos, respirar profundamente e direcionar os nossos pensamentos a Deus, que é o nosso Pai. Esse Pai de amor, esse Pai de benevolência, de justiça e de bondade. Que tudo faz, tudo produz para o melhor. Vamos aproveitar a nossa prece e lembrarmos de Jesus. Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, aquele ceareiro do bem, que traz para nós os seus ensinos, que são os ensinos de Deus. E também conduz a humanidade para o progresso. E nessa mesma prece vamos lembrar do nosso anjo da guarda, espírito ceareiro do bem também, amigo, que a todo instante se encontra conosco nessa jornada reencarnatória, que nos auxilia através de bons pensamentos, boas inspirações, para que consigamos, a cada dia, a cada momento, sermos mais assertivos nas nossas escolhas e decisões. A tudo isso agradecemos a vida, ao amparo material e espiritual. Agradecemos, Pai, por tudo que nos envolve. E pedimos humildemente a proteção, o amparo, a luz e a paz. Que iniciemos então nosso trabalho hoje de difusão doutrinária. Graças te damos, Pai, e que assim seja. O nosso trabalho hoje, ele é um trabalho, a nossa palestra, bastante pertinente, bastante atual. Aliás, todos os temas da doutrina espírita são temas atuais, mas esse, em especial, fala-nos do momento a qual estamos nós, a humanidade, vivenciando e passando, que é o momento da pandemia. Nesse ano de 2021, nós estamos passando por esse momento, a qual convida a todos, independente de sexo, independente de cor, de raça, de condições financeiras, independente de nacionalidade, nos convida a um processo reflexivo de que o que está acontecendo nesse instante para o nosso melhoramento. A pergunta, talvez, nesse momento de pandemia, que seja talvez a pergunta mais latente que nós podemos trazer, o que a pandemia, o que esse momento tem a nos ensinar? O que esse momento a qual nós estamos sendo atingidos, dizemos assim, pelo esse vírus, o coronavírus, o Covid-19, o que esse momento tem a nos ensinar e a nos mostrar? E o Espiritismo, ele é bem claro em vários aspectos, porque ele traz para nós os seus argumentos baseado em 3 grandes aspectos. O primeiro aspecto que o Espiritismo nos traz para que entendamos as nossas aflições, as nossas dúvidas, é o aspecto da religiosidade. Então o Espiritismo ele está alçado, ele está baseado no aspecto da espiritualidade, que isso que é religiosidade, que nós somos espíritos imortais. E a nossa comunhão com o plano espiritual, ela é uma comunhão natural. A nossa origem é uma origem espiritual. E estamos vivendo um processo material.
Porque nesse processo material, ele é um processo importante porque ele nos instiga a, nessas lidas diárias, trabalharmos em nós os aspectos fundamentais do espírito, que são as virtudes. As virtudes que são consequências daquilo que nós produzimos enquanto emoção, enquanto sentimento. Então o Espiritismo, quando ele nos propõe as respostas às dúvidas, baseia-se nesse aspecto espiritual da religiosidade. Um outro aspecto que o Espiritismo também tem como base condutor e fio condutor é o aspecto filosófico. O que é o aspecto filosófico? É nós questionarmos, é nós sermos indivíduos críticos, na essência da palavra, perante as coisas que acontecem. É nós refletirmos e procurarmos buscar as respostas daquilo que nós estamos vivendo. Então o Espiritismo, ele traz para nós essas interrogações e essas reflexões de uma forma muito aprofundada. É um aspecto filosófico. E não menos importante, o Espiritismo ele está baseado numa ciência. Aliás, o Espiritismo é uma ciência. É uma ciência porque traz as suas respostas baseadas em argumentos lógicos, em argumentos testados, em argumentos de causa e efeito. Então, o Espiritismo ele está baseado nesses três aspectos: religioso, ou religiosidade, ou espiritualidade, filosófico e científico. E nós não podemos, quando vamos fazer nossos questionamentos, para que tenhamos uma integralidade nas nossas respostas, nos afastarmos desses aspectos. Porque se nós nos afastamos de um desses aspectos, as nossas respostas, elas vão carecer de alguma questão. As nossas respostas, elas não não serão completas. Então, quando nós fazemos o questionamento, o que a pandemia tem a nos ensinar, nós vamos verificar, buscando então toda a questão conceitual da doutrina espírita, que nós, enquanto espíritos imortais, estamos vivendo um momento transitório, a qual nós, a humanidade, estamos passando de um planeta com características de provas e expiações para um planeta de regeneração. Já desde a época de Jesus, já falava-se, inclusive Jesus falou e fala para nós, quando nós vamos ver lá todos os evangelhos, nos traz Jesus que a humanidade passará por momentos de grande dificuldade, a qual ocorrerão terremotos, flagelos, que os tempos virão, que os novos tempos virão. Mas para que esses novos tempos cheguem, é necessário que ocorra uma transmutação, uma mudança na atual gestão, na atual organização, nós, enquanto humanos, dos recursos do nosso planeta. Então, esse momento que nós estamos passando, ele é um momento já organizado pelo plano espiritual. Um momento a qual há necessária essa mudança para que consigamos, então, gerar novas ações. Então, o nosso planeta,
que está ainda num estágio de provas e expiações, que tem como característica principal a predominância do mal sobre o bem. Aqui nessa nossa fala, que é uma fala de 30 minutos, nós não vamos conseguir aprofundar o que é o mal, o que é o bem, no aspecto mais profundo e conceitual dessas palavras, mas resumidamente, de uma forma muito ampla e geral, o mal é o mal moral, é o mal que nós ainda produzimos pelos nossos vícios, principalmente pelo egoísmo e pelo orgulho. Esses vícios é que produzem o mal. O mal que é aquelas coisas, aquelas questões, aquelas ações que nós vemos que geram sofrimento ao irmão alheio e para nós mesmos. Então, voltando à característica de um planeta de provas e expiações, nós vamos verificar que durante esse período de provas e expiações, nós, através das nossas ações, através do nosso livre-arbítrio, cometemos muitas ações aflituosas, muitas ações que vão e geram conflitos, que geram sofrimento próprio, sofrimento íntimo e sofrimento para outro. Pela nossa ignorância, por nós não conhecermos as consequências reais das nossas ações. E também porque as nossas tomadas de decisões, elas são tomadas de decisões egoísticas, pensando apenas no nosso usufruto. Não é uma tomada de decisão coletiva, no bem do próximo e coletivo. Então essas ações, elas geram consequências infelizes. E essas consequências infelizes, há necessidade de elas serem transformadas em coisas positivas. Transformar um sentimento negativo em um sentimento positivo. E a reencarnação sucessiva, ela vem nos auxiliar para que reorganizemos essas ações tomadas de forma errônea no passado. E isso dá-se o nome de expiação. Então, expiação não é o pagamento de algo que nós outrora cometemos erradamente. A expiação é a reorganização daquilo que não foi bem feito de uma forma positiva. É uma justiça de Deus, que nós possamos resgatar as nossas relações, resgatar nossos contextos e gerarmos sentimentos de amor, de paz, de solidariedade. A questão é que muitos de nós ainda não conseguimos perceber isso, não conseguimos entender isso e achamos que essas ações são ações para sofrermos, e não é verdade. E também nós passamos por diversas provações para que nos auxiliem a conseguir aquilo que realmente nós precisamos conquistar, que são as nossas virtudes. Então, nesse processo de provas e expiações, ele é um processo característico de planetas de uma escala inferior. Assim, então, Kardec nos traz, na obra do Livro dos Espíritos, também nos traz essa característica no Evangelho segundo o Espiritismo, em especial no capítulo 4, fala sobre essas características desses planetas. Há muitas moradas na casa de meu pai, e ele fala, ele traz para nós os planetas de provas e expiações, que são planetas que estão num nível de mundos inferiores. Para adentrarmos, então, a um planeta de regeneração, há necessidade que esse comportamento, essas ações, elas também modifiquem. Porque a mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, ele é decorrência da mudança de comportamento, de pensamento, de sentimento dos seus habitantes, ou seja, nós.
No momento que nós nos propunhamos a fazer essa mudança, o planeta, consequentemente, terá essa mudança. Porém, nós sabemos que nem todos nós, e quando nós estamos falando, e quando eu falo todos nós, eu estou falando da humanidade, nem todos nós, a humanidade, estamos com esse intuito, com essa vontade, com essa intenção de mudança. Mas o planeta e a evolução, ela precisa ocorrer. Tanto é que nós vamos fazer a leitura aqui de uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 909, só para esclarecermos essa reflexão que trouxemos agora, que fala assim a questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, Kardec está perguntando para os espíritos da codificação. O homem, pelos seus esforços próprios, ele consegue vencer as suas más inclinações, ou seja, os seus vícios, orgulho, egoísmo? Olha qual que é a resposta. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Eu gosto de frisar muito isso, muito insignificantes. A resposta é sim, nós somos capazes, com nossos próprios esforços, de vencer os nossos vícios. Somos capazes, nós temos capacidade para isso. Esses vícios que geram tanto sofrimento para nós, para a humanidade. Nós somos capazes. Perante um esforço muito insignificante. Essa resposta chega a ser chocante, porque eles falam para nós que tu não precisa fazer coisas mirabolantes, ações mirabolantes, ações muito grandiosas. Tu precisa fazer aquilo que tu está proposto a fazer diariamente, bem feito, um esforço mínimo. Se tu estás na posição de pai, que tu seja um bom pai. Estás na posição de uma mãe, que tu seja uma boa mãe. Estás na posição de um professor, que sejas um bom professor. Estás na posição de um motorista, que tu seja um bom motorista. Se tu estás na posição de um orador, de um trabalhador de centro espírita, que tu sejas um bom trabalhador. Se tu estás na posição de um reencarnado, de um espírito encarnado num planeta, que tu seja uma pessoa que procura agir no bem, que procura ser uma pessoa virtuosa, que procura ser uma pessoa ética, correta, justa. Basta fazer aquilo que lá no seu processo reencarnatório você se propôs. Basta fazer isso. Um esforço mínimo. Cumprir aquilo que tu te propôs. E assim venceremos as más inclinações. Porque às vezes a gente pensa e a gente vê pessoas pensando que, bom, para mim ser um espírito de luz, para mim ser uma pessoa mais evoluída, eu preciso ser uma pessoa a qual eu devo construir um orfanato, construir uma escola. Sim, isso é válido, sim, claro, com certeza. Mas não é isso que vai te caracterizar como uma pessoa do bem. O que vai te caracterizar como uma pessoa do bem é tu cumprires, fazer aquilo que tu está programado a fazer, que tu te organizou a fazer isso. E o complemento da resposta também é bem interessante. Então, completa os espíritos. O que lhes falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Então era aquilo que a gente estava falando. O nosso planeta ele está nesse processo transitório, mas quão poucos
querem se esforçar e quão poucos têm vontade de se esforçar. Porque o que é a vontade, filosoficamente falando, e resumidamente, e de uma forma geral, generalizada? A vontade é o desejo posto em prática. É eu ter um desejo de ser uma pessoa melhor, de querer o bem, mas eu tenho que fazer por onde? Isso é a vontade. É tirar da teoria e botar em prática. E eles falam para nós, espíritos superiores, quão poucos querem fazer esse processo de mudança e ter essa vontade. Então nós vamos ver que esse processo da pandemia, ele é um processo que ele vem para que nós reflitamos sobre essas ações, para que nós reflitamos sobre as mudanças. E que se essas mudanças não forem feitas por nós, se nós estamos sem vontade de fazer, estamos acomodados com as nossas ações, vai haver uma mudança, então, natural, que vai nos forçar a participar dessa mudança. Então, na questão 728, Kardec pergunta: é lei da natureza a destruição? É lei da natureza? Está na natureza? É algo natural a destruição? E a resposta é: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Precisa que tudo se destrua para renascer e se regenerar. E amigos, não é verdade? É necessário que ocorra as mudanças para que as coisas tornem-se melhores, para haver uma regeneração. E a regeneração é tornar diferente, tornar algo mais novo, mais moderno. É preciso renascer e se regenerar, diz os espíritos superiores. Kardec pergunta nessa questão 728, é lei da natureza, ou seja, é uma lei de Deus, que são aquelas leis imutáveis, imperfeitas? É lei de Deus a lei da destruição? E quando Kardec utilizou a palavra destruição, ele não utilizou a palavra destruição apenas no sentido intrínseco da palavra, mas ele trouxe num sentido mais amplo, destruição como transformação. É natural a transformação, e os espíritos falam que é natural, que é necessário nascer, que as coisas elas renasçam, que elas frutifiquem novamente, que haja uma renovação e uma melhora. Bom, como é que ocorre então essa transformação e essa melhora? Por vezes, essa transformação e essa melhora é necessário que ocorra através de alguns flagelos, que nós utilizamos, nós seres humanos, utilizamos essa palavra flagelo, porque a nossa percepção das coisas, ela é uma percepção muito restrita ao nosso momento atual. Então nós utilizamos a palavra flagelo para designar aquelas coisas que nós somos assolados. Então na questão 737, Kardec faz a seguinte pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Qual é o fim? Qual é o objetivo? É aquele nosso questionamento lá no início da nossa conversa aqui na palestra. Qual o objetivo da pandemia? Qual o objetivo desse flagelo? Que de uma certa forma está gerando uma destruição. E a resposta é: para fazê-la, a humanidade, progredir mais depressa. Olha que interessante. Olha como o foco ele é mudado. Como há uma mudança de perspectiva.
como há uma mudança de paradigma. Eles trazem para nós, espíritos superiores, que quanto muitos veem isso como algo ruim, como algo assombroso, eles falam, é importante para que a humanidade progrida mais rápido. Sabe aquele grupo que não quer progredir? Aquele grupo que está acomodado? É isso que eles estão falando para nós. Sabe esse grupo? A gente vai precisar mexer. Vai precisar dar uma chacoalhada. Para que nós consigamos entender que tudo na natureza evolui. Que tudo na natureza não fica estagnado. Que tudo na natureza está se renovando. Basta nós olharmos. Basta nós olharmos para a natureza e vermos que a mudança ela é constante. E a mudança é para o bem, para o melhor. E na questão 738, Kardec pergunta, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não de flagelos destruidores? Por que, Kardec está perguntando, por que é necessário ter flagelos destruidores que por vezes devastam civilizações? Não poderia ter outro meio, outra forma? E a resposta é, pode. E Deus os emprega todos os dias, pois que deu a cada um, os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Olha como essa resposta é uma resposta que traz um consolo para os nossos corações. E um alerta. A todo instante, ou seja, todos os dias, Deus nos fornece o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento através das experiências. Nós experienciamos o bem e experienciamos o mal. Todo dia. Temos atitudes, ações que nós vemos que causam algum desequilíbrio. E nós temos exemplos e experiências e ações que causam consequências positivas. Todo dia nós temos isso. O conhecimento disso. Não só a informação, mas o conhecimento. Nós vivenciamos isso. Mas, por vezes, nós não aproveitamos disso. Nós não aproveitamos e achamos que a forma que nós agimos é a forma mais correta. Chegamos a nos acomodar com essas ações. Então, por vezes, há necessidade de ter esses flagelos para que nós, então, tomemos novos rumos, novas ações. Lembrando que nada na natureza é hermético, nada na natureza é estanque, é engessado. Há uma flexibilidade. Há sim um movimento a qual considera diversos fatores. Então esse momento é um momento para que nós reflitamos sobre as nossas ações. Que nós consigamos, nesse momento de pandemia, nos alinharmos ao conhecimento da doutrina espírita, junto com o conhecimento científico humano. Que nós consigamos seguir esse alinhamento da moralidade, que é o essencial para o nosso progresso, mas que nós alinhemos isso ao conhecimento científico, que nós cuidemos, que nós nos resguardemos, que nós sigamos as orientações daqueles que são responsáveis, estão responsáveis pelas diretrizes da saúde da humanidade, através das secretarias, e que nós propusemos essa mesma segurança para os aqueles que se envolvem conosco, aqueles que vivem e convivem conosco.
entendendo que esse processo, ele é um processo natural. Ele é um processo que não está desorientado. Ele é um processo que não está desamparado. E que Deus, que é o nosso Pai, de infinita bondade, infinita justiça e amor, está nos conduzindo. Amigos, o nosso horário está se encerrando. Agradecemos a participação de todos e convidemos para a nossa prece final. Respirando profundamente, envolvidos em muita luz e muita paz. Luz e paz em nossos corações. Que o nosso planeta, a humanidade composta do planeta Terra, perceba e seja envolvida em muita luz e muita paz. Graças te damos, Pai, e que assim seja.